Olá, dando continuidade na leitura deste material sobre o kefir de água, agora traremos o tópico aqui, validade e sugestões de consumo. A referência desse material vai estar na descrição do vídeo, então basta procurar na internet que você vai conseguir achar esse material para download, fazer a leitura com calma, mas aqui é a minha leitura e alguns comentários que eu acho pertinente. Então, nesse tópico vem a seguinte informação. Após a segunda fermentação, as bebidas devem ser armazenadas sob refrigeração. Estudos prévios indicam uma vida de prateleira que varia de 4 a 5 semanas. Então, a partir do momento que eu deixo a minha bebida fora da geladeira, numa garrafa para poder formar o gás, depois que eu levo para a geladeira, ela duraria aí 4 a 5 semanas, ou seja, um mês basicamente, um mês e uma semana. Se todos os parâmetros de fermentação forem devidamente controlados, pode-se utilizar um prazo de validade de 21 dias para a bebida armazenada sob refrigeração. Então aqui ele traz a questão do 21 dias, podendo aí se estender a 4 a 5 semanas. Então 21 dias seria o mais seguro para a validade da bebida, desde que mantida a refrigeração. Aí, no entanto, reforça-se a necessidade da realização de análises específicas, sensorial e microbiológica, para tal finalidade, especialmente para o kefir saborizado com frutas. Então, isso não é uma regra, é um ponto de partida, pois, como ele fala aqui, o sensorial pode mudar ao longo desse tempo de armazenagem sob refrigeração, principalmente no caso de frutas, que podem vir aí o gosto de passado, mudar a coloração. Algumas frutas possuem enzimas, como é o caso de abacaxi, ou mesmo maçã, que são enzimas, principalmente as fenol-oxidases, que em contato com oxigênio em algum momento podem provocar o escurecimento enzimático, enfim. Então, não é fixo, mas é um ponto de partida. E aí o autor que fala que precisa sim de análises específicas, no caso de sensorial e microbiológica, para poder determinar o prazo de validade num produto, pensando em a comercialização. Para gente que faz para consumo caseiro, artesanal, esse 21 dias seria um prazo excelente, e aí no máximo forçando a barra 5 semanas para consumo da bebida. Na figura 3 estão várias formas de consumo da bebida. Consumir a água kefirada ou o kefir natural. 2. Usar a água kefirada no preparo de suco, smoothies, drinks. Aqui ainda eu acrescento a questão da gelatina e outras receitas a frio. E 3. Realizar as etapas de saborização e carbonatação via segunda fermentação, obtendo-se o kefir saborizado e carbonatado. Então aqui tem a figura, tem a fermentação, e depois a gente tem a água kefirada ou líquido já fermentado, no qual eu posso usar para suco, smoothies, drinks, gelatina. Eu posso utilizar esse suco. Aqui tem a questão da água kefirada, à direita, que seria tomar puro. Eu gosto de gelar, mas assim, dá para, por exemplo, pegar uma taça, preencher ela com gelo e simplesmente jogar essa água kefirada por cima e tomar, porque ali vai estar gelado. Ou mesmo adicionar algum sabor nesse copo com gelo, por exemplo, espremer um limão, colocar alguns pedaços de abacaxi e hortelã e depois jogar essa água kefirada por cima. A gente já tem aí como se fosse um drink para poder tomar aí já com algum sabor. Uma outra alternativa seria fazer a segunda fermentação, ou F2, como muitos falam, mas eu considero como seria uma etapa de carbonatação, para poder ter aí o kefir saborizado e carbonatado. E lógico, a gente não precisa adicionar sabor, dá para simplesmente pegar essa água que já fermentou, fechar na garrafa e deixar formar gás ali naturalmente. Eu teria o kefir com sabor natural, com o sabor do açúcar mascavo, que é um sabor mais terroso, é um sabor mais forte, só que com o gás. E quando forma o gás, a gente tem uma percepção sensorial diferente, então vai formar ali uma acidez diferente, o aroma pode mudar um pouco, então pode ser bem interessante para quem não quer adicionar um sabor de fruta, mas quer tomar o kefir com o seu sabor natural, deixar formar gás para ver como que fica. Eu particularmente não sinto a necessidade do gás, mas eu acho interessante. E lógico, o sensorial muda
devido à carbonatação. A acidez aumenta, a percepção na boca muda bastante. E aí tem aí a figura 3, e como armazenar. O kefir é uma bebida rica em micro-organismos viáveis, isso é importante, que consomem o açúcar do substrato como fonte de energia para sobreviverem e multiplicarem. Durante o armazenamento refrigerado, ocorre uma redução da atividade microbiana, desacelerando o processo fermentativo, bem como a produção dos produtos finais. Aí ele traz aqui etanol, CO2, compostos voláteis e ácido acético. Esses compostos voláteis normalmente são ésteres, outras moléculas como algum álcool superior, que formam aí o aroma da bebida. Em estudos ainda não publicados, olha, isso é bem interessante, estudos ainda não publicados pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo verificaram que o teor de açúcar residual continua a decrescer e o teor de álcool aumenta no decorrer do armazenamento, ou seja, mesmo com a refrigeração, com o armazenamento refrigerado em baixa temperatura, a fermentação ainda continua. A acidez volátil, característica do ácido acético, se mantém estável no início, aumentando posteriormente com o tempo de armazenagem, indicando que as fermentações alcoólicas e acéticas continuam ocorrendo mesmo em baixas temperaturas. Então, mesmo estocando, a fermentação continua, como se fosse uma maturação da bebida. Isso demonstra que a bebida é rica em micro-organismos, com potencial efeito probiótico a ser demonstrado por estudos científicos. Então, mostra aí a questão da atividade dos micro-organismos. Por outro lado, reduz a vida de prateleira do produto, podendo inclusive aumentar a pressão no interior da garrafa a ponto de resultar na explosão da mesma. Outro inconveniente da supercarbonatação é que pode ocorrer no momento de abrir a garrafa, fazendo com que o líquido transborde com formação de muita espuma, efeito conhecido como gushing. Então, tá aí a questão do armazenamento do kefir, que realmente é um problema. O kombucha normalmente tende a ser bem mais estável, e aqui os autores trazem as referências, os artigos utilizados como referência para a organização desse material. Aqui tem a organização, o contato, e aqui termina esse material sobre o kefir de água.